Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, eu quero mais uma vez saudá-los na paz do Senhor Jesus. Que você seja alcançado pelas mais ricas bênçãos do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, daquele que era, daquele que é e daquele que continuará sendo para todo o sempre. Glória a Deus, glória a Jesus Cristo para sempre. Meus irmãos, amigos, você que vai assistir esta live, você que já está aí assistindo esta transmissão, que o Senhor o alcance, que o Senhor o abençoe, que você receba esta palavra da parte de Deus para a sua vida. É uma palavra para alguém aqui hoje, e eu sei que Deus ele nunca fala sem propósito, porque Deus nunca trabalha sem um objetivo. Tiago capítulo 5, versículo 16 está escrito assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Aleluia. Quando Tiago está escrevendo o capítulo 5 e o versículo 16 aos irmãos que estavam dispersos pelas igrejas, e Tiago, que nós acreditamos ser o irmão de Jesus aqui, que se converteu depois da sua ressurreição e que acreditou que agora ele era o Cristo, agora ele também se torna uma das grandes colunas da igreja em Jerusalém, junto com Pedro e João. E agora ele, como um mentor espiritual, como um homem de Deus, ungido, direcionado para falar à igreja do Senhor, ele vai dar uma mensagem extremamente importante, santa, poderosa, que poderia mudar os cursos e o rumo da igreja, certamente em Jerusalém, ou para todas aquelas que recebessem esta carta. Tiago está recebendo uma revelação de Deus para mudar o curso daqueles que ouviam o evangelho ali. Ouça isto com atenção. Tiago escreve dizendo: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito os seus efeitos. O que é que Tiago está falando aqui? Tiago está falando a uma igreja, Tiago está falando ao povo de Deus. Tiago está falando àquele povo que ele cuidava, e ele está dizendo que sem confissão, oração não tem eficácia. Sem confissão, orações não têm resposta. É por isso que ele começa o versículo 16 dizendo: confessai as vossas culpas uns aos outros. Tiago estava dizendo que problemas não resolvidos bloqueiam as suas orações. Tiago está falando que problemas não tratados impedem as suas orações de chegarem ao céu. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Tiago está falando que pecado encoberto faz com que você também não seja visto pelo Senhor. Isaías 59 diz que Deus não está com os seus ouvidos tapados, nem as mãos de Deus estão encolhidas para nos abençoar, porém os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. O pecado é a separação do homem diante do seu Senhor. O pecado é um muro que nos separa do amor de Deus. Existe uma grande diferença entre cobrir e encobrir. Encobrir é ocultar, cobrir é apagar. Só Jesus pode cobrir os nossos pecados pelo seu sangue na cruz. Mas há muitas pessoas encobrindo
as suas transgressões. Você sabia que em Provérbios 28:13 está escrito assim: aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, nunca. Mas aquele que as confessa e deixa, este alcançará misericórdia. Oh, glória a Deus. Tiago está falando assim: a vida de muitas pessoas estão bloqueadas, amarradas, travadas, sofrendo ataques demoníacos, sofrendo destruição no lar, na família, no ministério, sofrendo com problemas financeiros, sentimentais, espirituais, físicos, na saúde. Tem muitas pessoas vivendo friezas espiritual, afastamento da presença de Deus, da casa de Deus, abandono da fé. Não é por culpa da igreja, não é por culpa do pastor, não é culpa da mulher, muitas vezes não é culpa do marido. São pecados não confessados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. Tiago está dizendo, não adianta querer orar sem primeiro se consertar. Oração sem conserto é oração que se faz em vão. Primeiro você precisa confessar, deixar, e confessar aqui, se você pegar o contexto, ele está falando ao presbitério da igreja, porque ele está dizendo assim: está alguém entre vós triste, ore; está alegre, cante louvores; está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja, os líderes espirituais, e orem sobre o enfermo, ungindo ele com azeite em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoado. Então, tem pecados de relacionamentos que nós precisamos nos acertar com alguém. Com quem você precisa se acertar hoje? É a palavra do Senhor para a sua vida. Com quem que você precisa se consertar? É com o irmão? É com a irmã? É com o esposo? Com a esposa? Com quem você deixou mágoas e feridas que não estão tratadas? Mentiras e calúnias que não foram resolvidas? Enquanto houver um pecado encoberto, uma mentira oculta, enquanto houver um problema não resolvido, as suas orações não podem ser respondidas. Tem pecados que nós confessamos ao próximo, mas quando pecamos contra a igreja, precisamos também confessar à igreja. Quando pecamos contra o altar, precisamos confessar no altar. Quando pecamos contra Cristo, precisamos confessar a Cristo. Enquanto não houver uma confissão real, pura e sincera, Deus não poderá trabalhar em sua vida. E eu estou pregando para a gente aqui, que Deus está dizendo: eu quero trabalhar na sua vida. Eu estou pronto a te ajudar, eu estou pronto a te socorrer, eu estou pronto a te restaurar, mas eu não posso salvá-lo enquanto existir um engano secreto no seu coração. Quais são os pecados que você precisa confessar? Quais são os sentimentos ocultos e as mentiras que você precisa expor? Procure um homem de Deus, uma mulher de Deus, e confesse as vossas culpas, para que você possa ser sarado. A confissão cura, a confissão liberta, a confissão é a chave de Deus que te tira das prisões do maligno. A confissão do pecado, de uma transgressão, é o alvará de Deus. Aleluia! É a libertação de Deus, é a quitação das dívidas. Não tenha medo, não tenha vergonha, se acerte. Porque uma vez que você confessa, a Bíblia diz: orai uns pelos outros. Então, depois da confissão, a oração funciona. Depois da confissão, a oração tem poder. Depois da confissão, a oração tem resultado. E aí ele diz assim: a oração de um justo pode muito seus efeitos, porque enquanto você não confessa, você é um injusto.
Quando a oração de um justo pode muito seus efeitos, ela pode muito seus efeitos porque ele é justo. E ele é justo porque ele não tem nada oculto, porque ele não tem nada escondido, porque ele é alguém que já confessou. Então a oração de um justo pode muito seus efeitos, mas a oração de um injusto não tem efeito nenhum. Meu Deus, o Senhor vem aqui neste dia lhe dizer: acerta a tua vida, põe a tua casa em ordem. É melhor 30 dias com vergonha do que uma eternidade envergonhado. Deus quer te abençoar, Deus quer abençoar a tua vida, mas Deus não trabalha com engano. Deus não pode trabalhar enquanto houver mentira, enquanto houver coisas secretas que precisam ser colocadas para fora. Eu quero orar com você, para que hoje você tome uma decisão e crie coragem e fé suficiente para fazer uma limpeza no seu coração, na sua vida. Se acertar com quem você precisa se acertar, com Deus, com a igreja, com o pastor, com os seus irmãos, com seus pais, com algum amigo, com alguma pessoa que ficou alguma coisa, para que Deus possa te abençoar. Deus quer te abençoar. Deus quer que as suas orações tenham efeitos, mas primeiro você precisa ser um justo. E não há justiça aonde não há verdade. Oramos. Nosso Deus e nosso Pai, eu oro agora por todas as pessoas que estão recebendo esta palavra e que certamente alguém o Senhor está falando. Que o teu Espírito continue, Senhor, operando, trabalhando e falando a esses corações. Que hoje seja um dia, Senhor, de restaurar alianças, de restaurar relacionamentos, de se acertar com o Senhor, para que nenhuma oração mais seja bloqueada. Eu rogo, Senhor, em nome de Jesus, que essas pessoas ouçam a sua voz e tomem as decisões que a sua palavra nos orienta, e que sejam eles destravados, que suas orações sejam desbloqueadas, que milagres e bênçãos voltem a acontecer sobre essas pessoas, e que elas sejam guardadas e extremamente abençoadas. Que o diabo perca esta batalha, porque aonde não há coisas ocultas, o diabo ali não pode permanecer. Que as trevas dê lugar à luz, Senhor, que o engano dê lugar à verdade, que a bênção tome o lugar da maldição. Que esse povo seja abençoado, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Adriano Veloso, aqui deixando esta mensagem ao seu coração. E eu gostaria de pedir, como sempre, dá um clique missionário e mande esta mensagem para mais alguém. Compartilhe ela nas suas redes sociais. Faça com que pelo menos uma pessoa, através de você, ouça esta palavra. E que através da sua vida, pessoas sejam extremamente libertas e abençoadas. E um dia na eternidade, que nós possamos nos ver, nos abraçar e dizer: valeu a pena aquele dia. Porque através da sua vida e da minha vida, alguém foi salvo por Jesus. Que Deus te abençoe a sua vida e a sua casa, em nome de Jesus. Deus abençoe.